Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Só se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 23º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos dá uma orientação sobre elementos básicos da relação humana. Às vezes, nós temos a tendência errônea de imaginar que a palavra de Deus trata apenas de elementos invisíveis, sobrenaturais, místicos, mas a palavra de Deus, cujo mês nós celebramos em setembro, ela tem uma intervenção direta na nossa vida cotidiana. É exatamente este elemento eterno que vai entrando no tempo para dar direção à nossa vida. Não à toa, o salmista diz a esse respeito: não fecheis o vosso coração, não estejais como em Meriba, naquele dia em que eu, o vosso Deus, fui rejeitado, apesar de os vossos pais conhecerem o meu poder, conhecerem a minha glória, terem tocado as minhas obras. O Senhor vem de novo fazer o nosso coração vibrar nesse sentido. Filhos da igreja de Deus, não fecheis o vosso coração à minha palavra, mas ao contrário, escutai o que eu digo, ouvi a minha voz e caminhai segundo aquilo que eu ponho à vossa frente por meio das Escrituras. E entre alguns elementos básicos, nós encontramos o Senhor que nos ensina como se deve dar a convivência dentro da igreja de Deus. Porque, atenção, nós não podemos pegar o texto do Evangelho de hoje e lermos de uma maneira solitária, sem comunhão com a igreja, descolegiada, por assim dizer. Existem aqueles que se utilizam dessa palavra para justificar as razões pelas quais não estão na igreja. Ora, eu não preciso da igreja, porque Jesus disse na sua palavra que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles. Então eu posso me reunir com qualquer um que seja, e aí está a igreja. Bem, estará a igreja se nós estivermos 2 ou 3 reunidos em torno de Cristo, em comunhão com os bispos e com o bispo de Roma.
Por que, Padre? Porque o Senhor se dirigiu aos apóstolos para dizer: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus já havia dito isso a Pedro quando entregou a ele a liderança dos discípulos e disse aos discípulos, portanto, com outras palavras, que eles, em comunhão com Pedro, obteriam este poder. Poderíamos justificar aqui que é a comunhão da igreja que invade o reino de Deus com as intenções que trazemos no nosso coração. Mas para isso nós precisamos aprender a ser igreja. Mas para isso nós precisamos aprender a viver essa colegialidade e, em termos mais claros para nós, esta comunhão a que nos convida Jesus. Comunhão cuja plenitude se encontra no amor. Infelizmente, atualmente, quando nós pensamos na igreja, nós pensamos imediatamente, não sei sob qual influência, em algum conjunto de normas, de leis, de regras que precisam ser seguidas e obedecidas. Quando pensamos na figura de um apóstolo e seus sucessores, os bispos, nós imaginamos imediatamente a figura de alguém que manda. Quando falamos sobre a figura do Santo Padre, a figura de alguém que manda mais do que o bispo. E nós vamos apenas estabelecendo entre nós, Igreja de Cristo, como se dão as relações de poder. Mas não é assim a pedagogia de Jesus. Não é assim que funciona a Igreja de Jesus. Ou pelo menos eu serei utópico. Não é assim que deveria funcionar a Igreja de Jesus. Porque o Senhor nos ensina por meio da sua palavra que a plenitude de todas as coisas não está na lei, nem nas relações de poder, mas no amor que nos deve movimentar mutuamente. Se teu irmão está pecando, você deve se dirigir a ele, sim, nos disse a palavra, para corrigi-lo, mas não motivado pela lei, motivado pelo amor. Se ainda assim o teu irmão não escutar, chama 2 ou 3 na comunidade e apresenta ao teu irmão a necessidade de conversão, de transformação interior, de vida espiritual abundante, não pela força da lei e das normas, mas pela potência do amor. Se ainda assim o teu irmão não escutar a comunidade, oferece-o e entrega à igreja, para que a igreja venha ao seu encontro corrigi-lo, não, repito, por causa da lei, não por causa das normas, não por causa de um código ético e moral, por causa do amor. Na medida, meus irmãos e minhas irmãs, que nós formos entendendo que na igreja, o que movimenta o nosso coração, o que movimenta a nossa comunhão, o que movimenta a nossa relação com Deus e com os irmãos, não é uma relação de poder, mas uma relação de amor, nós faremos a vontade de Jesus. Nós aprenderemos a exercitar a palavra de Deus, não somente através de uma escuta que se dá de modo seco. Quantos cristãos não conhecem a palavra de Deus apenas para apresentar a lei? Eu não sei se alguém já chegou para você e disse: isso está errado, porque está escrito em Mateus, no capítulo tanto, versículo tanto, que tanto. E usa a palavra de Deus para acusar, usa a palavra de Deus para oprimir, usa a palavra de Deus não para ensinar, mas para que ela seja uma realidade que justifique a minha relação de poder sobre os outros. E isso
é um pecado terrível, porque nos afasta da comunhão com Deus, do exercício apostólico da igreja e nos afasta, sobretudo, do exercício concreto do amor. Que hoje, movimentados por esse amor de Deus, através da compreensão desta palavra, nós tenhamos no coração o profundo desejo de viver os ensinamentos de Jesus, sobretudo aquele que é a plenitude de todos os outros, a do amor a Deus e amor aos irmãos. Amém. Hoje temos a alegria de acolher mais um membro para a nossa igreja. Eu quero já convidar aqueles que vão participar do batizado a ficarem aqui na frente.